O pior momento do seu governo quando o Bolsonaro está completamente cercado pelo STF, pelo Centrão, teve que recuar, na verdade teve que pedir arrego para Alexandre de Moraes. Agora o Bolsonaro está com mais um problema, que é os líderes evangélicos estão ameaçando abandonar o desgoverno. Mais do que isso, não é apenas uma ameaça daquelas que ficam lá no horizonte, não. Eles estão ameaçando fazer de tudo para acabar com o desgoverno e aí isso não depende do Bolsonaro, se o Congresso Nacional aprovar a legalização de bingos e cassinos. Para quem não sabe, o Flávio Bolsonaro ele é um dos maiores defensores da aprovação de bingos e cassinos. Muitos corruptos usam bingos e cassinos para lavar dinheiro. Por quê? Porque quando você entra num bingo ou num cassino, se o cassino fala, olha, perderam aqui R$1.000 hoje, ó, perderam R$100.000, perderam R$1 milhão aqui os apostadores, o cassino consegue lavar esse dinheiro, porque não tem como o governo ir lá e falar, não, você não tem clientes suficientes para perderem tanto dinheiro aqui. Como é que vai falar? Então, muito corrupto usa cassino para lavar dinheiro. O Flávio Bolsonaro chegou aí para os Estados Unidos, tudo mais, e agora, por conta disso, o Arthur Lira ele já criou um grupo especial na Câmara dos Deputados e começou a empurrar a aprovação de bingos e cassinos no Brasil. Olha, isso é tudo o que as igrejas evangélicas não querem. O pastor Marco Feliciano fez ameaça frontal ao Bolsonaro. Ele disse que se isso for aprovado, ele rompe definitivamente com o Bolsonaro e com o desgoverno Bolsonaro. Mais do que isso, o Silas Malafaia, olha, o Silas estava dia 7 discursando com o Bolsonaro na Avenida Paulista. Foi ele que falou antes do Bolsonaro falar golpista dele. E o Silas Malafaia falou, eu rompo com o governo se isso for aprovado. Tá um quebra-pau entre evangélicos e bolsonaristas no Congresso Nacional. O Bolsonaro está tentando enganar esses evangélicos, só que não dá porque ele sabe. Está tentando enganar os evangélicos dizendo, não, os líderes no caso, não, é o Arthur Lira quem está empurrando esse projeto, não tem nada a ver comigo não, tá ok? Só que eles sabem que isso é projeto do bolsonarismo, é coisa do Flávio Bolsonaro. A coisa vai ficar feia porque o Bolsonaro ele vai ter que segurar o Arthur Lira ou segurar os líderes evangélicos. Os líderes evangélicos já disseram mais de uma vez. Em 2019, esse projeto estava sendo empurrado pelo bolsonarismo, eles disseram, olha, essa é a nossa linha limite, daqui não passa. Por quê? Vou explicar já, eles não querem concorrência. Vou explicar já e você vai entender como o problema do Bolsonaro é muito maior do que você imagina. Mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro e quer ver a casa cair, se nessa briga você torce pra briga, eu Thiago, eu torço pra briga. Então se você também torce, inscreva-se aqui no canal, aproveita e também curte o vídeo. Olha, é um segundo e não paga nada se inscrever no Plantão Brasil. Dá pra acreditar? É de graça. Embaixo do vídeo tem um botão inscrever, ou às vezes dentro do vídeo mesmo, se você estiver no celular ou computador, fica aqui ou aqui, o botão que é um logo do Plantão Brasil, clica nele e vai aparecer o botão inscrever. Ou aqui em cima, tem inscreva-se aqui, clica ali e vai aparecer também o botão inscrever de novo. Aí você clica e você está inscrito, você está ajudando a oposição a esse desgoverno assassino, um desgoverno que matou mais de 600 mil brasileiros. Não vamos esquecer jamais os crimes desse desgoverno. Aqui a gente faz oposição todos os dias no Plantão Brasil e faz também nas ruas. No final do vídeo, olha quantos vídeos aqui eu tenho. Esses vídeos são todos do carro de som que rodou 4 horas em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, na semana passada. No final do vídeo eu mostro aqui um trecho, ó, tá? Em plena chuva, a gente estava lá com o carro de som denunciando os crimes do Bolsonaro em várias cidades. A gente está rodando em pelo menos 10 cidades todas as semanas. Quem quiser apoiar para a gente continuar indo às ruas contra o desgoverno, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário eu deixo o Pix, PicPay e deixo também as minhas outras redes sociais para a gente continuar indo para cima deles. Aqui no Plantão Brasil não tem mimimi não, a gente vai para cima com ações. Agora, vamos falar sobre o que está... E não se esquece de se inscrever, hein? Vamos falar do que está acontecendo de Bolsonaro, pastor Marcos Feliciano e Silas Malafaia. Primeiro, a Igreja Universal já meio que rompeu com o Bolsonaro. Dá pra ver que a Record ficou naquele morde-assopra com o Bolsonaro. Mordem forte, depois assopram um pouquinho por uns dias. Depois batem forte e assopram um pouquinho por uns dias. E a Igreja Universal tá preparando a debandada total contra o Bolsonaro. Por quê? Por conta dos problemas que aconteceram em Angola e do fato do Bolsonaro piorar os problemas que a Igreja Universal tinha em Angola. Tá, eu já fiz vários vídeos sobre isso. Agora, sobre o Silas Malafaia e o Marco Feliciano. Contexto aqui. O Flávio Bolsonaro foi em 2019, ele foi com o então ministro do Turismo, ele foi com um dos golpistas que estava na reunião do golpe do Donald Trump, que é um rapaz um americano que tem uma empresa aqui no Brasil que tem vários contratos milionários com a Polícia Rodoviária Federal, também foi com o Flávio Bolsonaro, foram outras pessoas, ministros do governo Bolsonaro, eles visitaram vários cassinos nos Estados Unidos, foram a várias cidades, não achei informação se foram a Las Vegas, mas foram a outros locais.
E aí eles conversaram, inclusive, com famosos donos de cassinos dos Estados Unidos para ver, olha, tá vendo quanto gera de imposto e tudo mais, tal. Por quê? Porque o plano do Ricardo Salles e do ministro do Turismo, eles são do mesmo grupo político, junto com o Flávio Bolsonaro, e aí eles conseguiram convencer os caciques do Centrão, Ricardo Barros, Arthur Lira, Ciro Nogueira, é o quê? É pegar a costa nordeste brasileira, destruir tudo que tem de vegetação, tudo mais, e começar a vender essas áreas para hotéis. Então a população que mora nas cidades da costa brasileira fala, nossa, que praias bonitas que eu tenho. Pelo plano do Flávio Bolsonaro, em 10, 15, 20 anos você não desfrutará mais das suas praias, será igual Cancún. Cancún, eu moro no México, estive em Cancún faz 3 meses. Cancún é o seguinte, as pessoas que moram em Cancún não têm acesso à praia, aquelas praias lindas, paradisíacas, não, só turista que vai lá. As pessoas que moram na cidade, a cidade é sustentada pelo turismo, a cidade continua pobre, porque os políticos pegam tudo, e as pessoas não desfrutam. É isso que o Flávio Bolsonaro quer. O Brasil tem muito turismo, poucos donos de hotéis bilionários ganham muita grana, um lucro gigantesco, a população perde acesso às belezas naturais que tem. Por quê? Porque a população agora vive para trabalhar para o turismo, para os turistas. É mais ou menos isso que o Flávio Bolsonaro quer. Em vez de industrialização e do país melhorar, não. Começar a depender do turismo externo. Aí, e com eles ganhando muita grana. Aí, para isso, eles precisam liberar os cassinos porque aumenta o turismo. Só que liberar os cassinos faz com que lavagem de dinheiro fique mais fácil. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, muitos corruptos lavam dinheiro com algumas igrejas evangélicas corruptas. Algumas igrejas evangélicas são corruptas, a gente vê aí os donos que são corruptos. Eu vou te dar um exemplo de como um político corrupto lava dinheiro utilizando a igreja evangélica, ok? Vamos supor que uma igreja evangélica chega e diga sempre para a Receita Federal, olha, todo dia está entrando aqui 5 mil reais de dízimo. Dízimo, as pessoas devolvem o dízimo, 5 mil reais entra aqui por dia. Vamos supor que um político corrupto precisa lavar 30 mil reais esse mês, vamos supor que ele fez uma rachadinha no gabinete dele e tem 30 mil reais ali para lavar, é o que ele conseguiu da rachadinha esse mês. Tá, aí ele chega numa igreja amiga dele e fala, olha, em vez de você declarar que está entrando 5 mil por dia, declara que está entrando 6 mil. Não há uma diferença muito grande, ninguém vai ver, é tudo dinheiro em espécie mesmo, não importa. Ninguém vai perceber. Esses R$1.000 por dia depois de um mês dá os 30 mil que ele precisa lavar. Como a igreja não paga imposto, o dinheiro está ali lavado limpo. Depois a igreja manda o dinheiro para o exterior e lá eles fazem o rateio e ninguém fica nem sabendo. É por isso que você vê político, por exemplo, comprando uma mansão de 14 milhões de reais. Diz que custou 6, mas custou 14. Por quê? Porque está lavando dinheiro. Pode ser usando igreja, pode ser usando outros meios, como loja de chocolate, enfim. Mas igreja é uma maneira muito fácil. Por isso você vê alguns donos de igreja que são muito ricos, eles estão ligados ao crime organizado. É por isso que você vê lá o rei dos bitcoins, o cara que fazia a pirâmide financeira, ele deu dinheiro para a igreja. Por quê? Porque ele estava, claramente, ele ia tentar usar a igreja para lavar dinheiro. Tá, aí, olha só onde isso vai chegar. Os cassinos abrindo, cassino também é uma maneira de lavar dinheiro, porque não tem como a Receita Federal chegar e falar, não, você não teve cliente aqui que chegou e gastou 100 mil. Não tem como. Então um cassino pode chegar e declarar para a Receita, olha, hoje nós lucramos aqui 10 mil reais, porque as pessoas que entraram no cassino perderam 10 mil reais. Mas amanhã pode falar, lucramos 100 mil, entrou um cara que perdeu 100 mil. Quem é que vai falar que não? Então, o cassino é uma maneira de lavar dinheiro que concorre com algumas igrejas de alguns pastores corruptos, então eles não gostam. Então eles usam a desculpa de Cristo e tudo mais, porque os cassinos destroem famílias, porque as pessoas se viciam no jogo, qual é o preço de uma família destruída? Olha, isso aí é balela, o que eles não querem é concorrência. Porque eles perdem, e perdem muito. Em 2019, o bolsonarismo começou a empurrar essa lei também, foi exatamente quando o Flávio Bolsonaro viajou para Las Vegas e tudo mais, e o Marcelo Crivella, que era prefeito do Rio de Janeiro, ele era a favor. Para você ter ideia, na Igreja Universal não tem uma resistência tão grande aos cassinos. O Marcelo Crivella até deu uma entrevista em que ele falou, o cara que é cristão não joga, ponto final, acabou. Dá para ver a incoerência quando vamos falar sobre tornar o aborto um problema de saúde pública. Eles falam, não pode abortar, ponto final, acabou. Não interessa se você é cristão ou não pode. Vamos aqui fazer a regra para todo mundo. A nossa regra tem que valer para todos. Quando vai falar de casamento homossexual, não pode ninguém. Se você é cristão ou não enteressa se você acredita na nossa religião. Você não pode, ponto final, acabou. Tá. Mas agora para jogo de azar, não, você não é cristão, mas se não é cristão, se quiser jogar, jogue. O cristão aqui da igreja não pode, você pode.
Incoerência, né? Por quê? Porque o Marcelo Crivella, ele queria investir e criar um cassino dele no Rio de Janeiro. Então, só para você ter ideia de como as opiniões vão mudando de acordo com o tempo. Mas, esse é o Marcelo Crivella e alguns poucos da Universal. O pessoal do Silas Malafaia e do Marco Feliciano, desde 2019, eles tinham avisado. Foi quando o projeto morreu. O projeto morreu porque o Marco Feliciano teve uma reunião com o Jair Bolsonaro e ele falou, Silas Malafaia, falou alguns outros líderes evangélicos e disseram, nós estamos fora do seu governo e não apenas fora, nós viraremos oposição ferrenha ao seu governo se esse projeto prosperar. O projeto morreu. O que aconteceu foi o seguinte, nesse tempo todo, o Flávio Bolsonaro conseguiu convencer o Arthur Lira. E agora o Arthur Lira falou, Bolsonaro, eu não tenho nada com a sua relação com a igreja, eu vou empurrar esse projeto pra frente, os bolsonaristas vão votar a favor porque eles estão defendendo isso faz séculos, e aí você que se vire lá com o Feliciano e com o Silas Malafaia. O Silas Malafaia mandou hoje um aviso, eu rompo com o governo Bolsonaro, eu ponho esse governo abaixo se vocês tentarem aprovar isso. Os deputados bolsonaristas foram escalados, estão desesperados em Brasília, tentando convencer a bancada evangélica, que tem 91 deputados. 91 deputados, não é pouca a bancada evangélica. É maior que a bancada do PT, por exemplo. É maior que a bancada do PT e PSOL juntas, a bancada evangélica, para você ter ideia. Maior que a maior bancada que é do PSL. A bancada evangélica, toda ela é contra. Os deputados bolsonaristas estão desesperados tentando convencer que não, isso não é coisa do Bolsonaro, é o Arthur Lira, mas os deputados evangélicos são bolsonaristas, eles estão juntos sempre, eles estão lá no Congresso Nacional escutando o discurso do outro. Você pode não ver os discursos do Congresso Nacional, por exemplo, hoje estão debatendo lá a reforma eleitoral, estão lá, faz 5, 6 horas discursando. Você não vê, mas os caras que estão lá veem. Então eles veem, esse cara é a favor, esse cara é a favor, esse cara é a favor, esse cara já defendeu isso, eles sabem que é balela, que o Bolsonaro tá por trás do projeto, e que mesmo se o Bolsonaro falar, não, mas agora eu não tô, quem na verdade empurrou esse projeto e convenceu o Arthur Lira foi o Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro. Então a coisa tá ruim pro Bolsonaro, que agora o Arthur Lira quer, o Arthur Lira se empolgou com a ideia e falou, pô, vamos lá. E agora o Bolsonaro tá com um problemão. Vamos esperar agora os próximos episódios que a coisa vai ficar feia. O Bolsonaro vai ter que brigar ou com o Lira ou com os líderes evangélicos, com a bancada evangélica que tem 91 deputados. Eu não sei o que o Bolsonaro vai fazer, porque essa é aquela, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Vou mostrar aqui o carro de som, vou escolher um dos vídeos aqui, Rio Grande do Sul. Assista os vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Bolsonaro tá envolvido em esquema de corrupção que causou tantas mortes por toda a nossa nação. Não tem mais como esconder e até o seu aliado denunciou na CPI tudo que estava errado. Pra poder comprar vacina superfaturada, atrasou a compra das... Aqui um trecho do carro de som em Capão da Canoa, lá no Rio Grande do Sul, e a gente vai continuar indo pra cima desse desgoverno. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, e no primeiro comentário deixo o Pix, PicPay, deixo também as minhas outras redes sociais, e vamos continuar indo pra cima deles, nas ruas, nas redes, siga-me também nas outras redes, e agora no final do vídeo sempre aparece aqui um logo do Plantão Brasil aqui, e aqui um outro vídeo, se inscreve se você não é inscrito, e assista ao próximo vídeo. Falou!